Está correto o ensino dos 144.000 das Testemunhas de Jeová? Parte B. No último vídeo, eu mostrei uma progressão aritmética acoplada sobre o trabalho de fazer discípulos, que Jesus mandou, em Mateus 28, 18 a 20, que é: Ide, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Imagine cada novo convertido ao cristianismo, que aplicasse este mandamento de Jesus. Um cristão pregaria para um amigo. Este amigo se tornaria cristão, e pregaria para outro amigo, que também se tornaria cristão, e num curto espaço de tempo já teríamos 3 cristãos. Agora, imagine estes 3 cristãos, cada um pregando para um amigo ou amiga, logo, teríamos mais 3 novos cristãos. Somando tudo, teríamos 6 cristãos. Estes 6 cristãos pregando para mais 6 cristãos, teríamos 12 cristãos. Estes 12 cristãos pregando para mais 12 cristãos, teríamos 24 cristãos, e seguindo esta progressão aritmética, o número de cristãos aumentaria exponencialmente de modo rápido num curto período de tempo. Primeiro dia 1 mais 1 igual 2. Segundo dia, 2 mais 2 igual 4. Terceiro dia, 4 mais 4 igual 8. Quarto dia, 8 mais 8 igual 16. 192º dia igual 129.792 mais 129.792 igual 259.584. Arredondando, 190 dias de pregação igual 259.000 cristãos com esperança celestial. Veja Hebreus 3, 1. Como vimos no vídeo anterior, o livro de Hebreus foi escrito no 61º ano da nossa era cristã. C. Em 190 dias de pregação, que é menos de um ano, obtemos 259.000 cristãos com esperança celestial. Imagine mais 60 anos de pregação no mesmo ritmo de conversão ao cristianismo. Em 60 anos de pregação, estamos diante de Hebreus 3, 1, que foi escrito em 61 da era cristã. 60 vezes 259.000 igual 15.540.000. Teríamos 15.540.000 cristãos com esperança celestial. Agora, vamos pegar apenas 10% deste total. Vamos pegar só 10% deste número, que é igual a 1.554.000. Destes 1.554.000, vamos pegar apenas 10% igual a 155.400. Mesmo assim, 155.400 cristãos em 61 era comum, ultrapassam a 144.000. 155.400 menos 144.000 igual 11.400. Vejam bem, peguei 10% de um total, depois peguei só 10% deste total e depois peguei só 10% deste total. Portanto, este raciocínio matemático é para termos uma pequena noção de que este número literal de 144.000 cristãos que, segundo o corpo governante, só eles iriam para o céu, e que em 2025, o ano em que estamos, este número de 144.000 ainda não completou no céu. Ainda não completou no céu. Segundo ensina o corpo governante das Testemunhas de Jeová, este número de 144.000 ainda não completou lá no céu, e diante do que foi exposto, vemos que não tem nenhuma lógica. Está totalmente furado. A lógica pelo raciocínio, veja Atos 17, 1, 2, nos mostra que os 144.000 cristãos literais já foram completados no primeiro século, e que todo este número literal já foi completado no primeiro século. E se por acaso não fosse completado no primeiro século, tivemos mais 19 séculos, 1.900 anos para completar este número literal. Será que nestes 1.900 anos, não se completou este número literal de 144.000? Nós estamos no século 21, e as Testemunhas de Jeová acreditam que este número de 144.000 ainda não foi completado lá no céu. Não tem lógica nenhuma. E também, as Testemunhas de Jeová acreditam que só estes 144.000 cristãos é que irão para o céu. E nós acabamos de raciocinar agora há pouco, que só em 190 dias de pregação após Pentecostes do ano 33 da era cristã, já temos 259.000 cristãos.
e que 60 anos após esta contagem, obtemos 15.540.000 cristãos com esperança celestial conforme Hebreus 3:1, visto que o livro de Hebreus foi escrito no ano de 61 era cristã. Destes 15.540.000 cristãos, extraímos apenas 10% deste total, e obtivemos 155.400 cristãos. Mesmo assim, 155.400 cristãos é um número maior do que 144.000. Dá uma diferença de 11.400 cristãos a mais com esperança celestial. Veja bem, tiramos 10% de um total de 15.540.000 cristãos no 61º ano de pregação, deu 1.554.000, e deste total de 1.554.000 cristãos, tiramos mais 10% e deste total, e obtivemos 155.400 cristãos, e mesmo assim 155.400 cristãos com esperança celestial ultrapassam a 144.000 como uma diferença de 11.400 cristãos a mais. Fizemos um raciocínio bem simples numa estimativa bem simples, 1 mais 1 igual 2, 2 mais 2 igual 4, e no ano 61 da era cristã. Deste número total até então, tiramos apenas 10% e obtivemos um número de cristãos com esperança celestial, e deste número total, tiramos mais 10%, e mesmo assim, a contagem ultrapassou a 144.000, só lá no primeiro século, em 61 era cristã. Depois de 61 era cristã. Até 98 era cristã. Ou seja, depois de 37 anos, o apóstolo João recebeu a revelação de Deus, e em Apocalipse 7:4, menciona sobre os 144.000 tirados das 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Se no mesmo versículo de Apocalipse 7:4, mostra 144.000 número literal, a lógica mostra que as 12 tribos de Israel também logicamente devem ser literais, mas as testemunhas de Jeová divergem desta lógica, ensinando que as 12 tribos de Israel são simbólicas, e que só o número 144.000 é que é literal. Só aí em Apocalipse 7:4 já vemos uma inconsistência, uma discrepância, algo que foge da lógica. Isso me faz lembrar aquilo que o discípulo Tiago disse: pode sair duas espécies de água de uma mesma fonte? É meio difícil. Fala a verdade. Ou seja, pode sair um número literal de 12 tribos de Israel simbólicas. Deixando esta inconsistência de lado, fica a maior inconsistência de todas. O fato de o corpo governante impor no ensino às testemunhas de Jeová, que só 144.000 é que vão para o céu, e acabamos de ver por A mais B, que isso é impossível, pois só no primeiro século extrapolou o número de cristãos com esperança celestial superiores a 144.000. E a esperança bíblica apresentada para os cristãos desde o primeiro século sempre foi a esperança celestial. Veja Hebreus 3:1, Efésios 4:5. Querer fugir desta evidência é tolice. Querer fugir desta evidência é estupidez. E depois, do primeiro século até o século XX, se passaram 1900 anos. E todos os cristãos sabiam e sabem do mandamento de Jesus que é pregar, fazer discípulos, e ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Mateus 28:18-20. E visto que a única esperança que existe no cristianismo é uma só esperança, e esta esperança é uma esperança celestial para todos os cristãos. Veja Efésios 4:5. Sim, sabemos que depois do primeiro século começou a entrar a apostasia dentro da primitiva congregação. O joio começou a ser semeado no meio do trigo e se criaram muitas doutrinas pagãs e anticristãs, que amalgamaram com crenças autenticamente cristãs, criando cristãos de imitação. O joio no meio do trigo, mas mesmo assim, o número de cristãos que vão para o céu é muitíssimo maior do que 144.000 cristãos literais. Qualquer pessoa com bom senso que analisa bem as evidências bíblicas consegue entender esta verdade. Portanto, a lógica mostra que este número de 144.000 já foi completado lá no passado. E a lógica mostra que não é só 144.000 cristãos literais que tiveram, e têm, a esperança celestial baseada em Efésios 4:5 e Hebreus 3:1. Todos os milhões de cristãos têm a esperança celestial, que é chamada de uma só esperança para todos os cristãos.
Tudo bem que antes de Jesus vir à Terra, a esperança de vida eterna era uma esperança terrestre, porém, a partir de Jesus ter vindo à Terra, desde o primeiro século até agora, há uma só esperança, veja bem, há uma só esperança de Efésios 4:5, conforme Hebreus 3:1, é a esperança celestial. Portanto, mais um erro do corpo governante que está sendo mostrado e provado para todos, que o corpo governante tem ensinado de modo errado.